Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao podcast O Sucesso é Agora, toda terça e quinta, trazendo convidados especiais. E aqui sempre sucessos que a gente traz para vocês, cases de sucesso, falando um pouquinho aí sobre a trajetória e trazendo sempre boas ideias para você que quer crescer, para você que quer empreender. E lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Instagram e logo mais também estaremos disponibilizando no nosso canal do YouTube, o Alas Mendes Academy. E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa falando sobre carreira internacional. E eu vou deixar que vocês conheçam aqui ela, que é uma menina incrível, tem um trabalho maravilhoso. Eu vou nem falar porque eu sou suspeito, tá, gente? Mas eu vou deixar que ela se apresente. Estou aqui com a Nájila Santos. Nájila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, tá? Que você possa trazer aí muitas ideias bacanas para as nossas convidadas. Então aproveite já, se apresente. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Nájila Santos, micropigmentadora, e atualmente eu faço o meu trabalho carreira internacional. Faço meu atendimento fora do Brasil e no Brasil, mas passo mais tempo fora no Brasil do que no Brasil. Nájila, e como foi que surgiu esse processo para a carreira internacional? Como que você conseguiu chegar lá, já que é uma área que muitas micropigmentadoras que estão nos assistindo hoje, elas almejam chegar. Eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de estudar, sempre está participando de congressos, de palestras. E como foi que esse processo aconteceu na tua vida? Em primeiro lugar, eu sempre quis ter a minha carreira internacional. Então, eu comecei a buscar. Eu comecei a marcar as hashtags dos países fora, comecei a seguir os salões, né, fora, e comecei a entrar em comunicação com algumas garotas que já estavam fazendo carreira internacional. Então eu procurei ser notada, Que legal. né? Procurei estudar. Primeiramente eu estudei tudo, não fui assim do nada, né? Porque muitas vezes as pessoas vão do nada e se decepcionam, né? Porque é um choque de realidade, cultura e tudo isso. Então, primeiramente, eu busquei conhecer tudo, né? Eu procurei ser notada no meu trabalho, procurei como que eles, como que era o trabalho deles fora. Porque a gente sabemos que a técnica é totalmente diferente daqui do Brasil. Técnica, atendimento. Então, eu estudei primeiramente tudo isso, procurei ser notada por eles, até eu fui e recebi, né, propostas das empresas, e aí eu estudei sobre a empresa, procurei saber se era tudo direitinho, se era tudo certo, até eu chegar lá e foi assim, simplesmente maravilhoso. Gente, para quem acabou de chegar agora, eu estou com Nájila Santos. Ela está contando tudo sobre a carreira internacional. Ela que chegou agora do Egito. Foram quantos meses no Egito, Seis Nájila? meses. 3 meses. Estou com um E, mês só que estou aqui no e Brasil. já está dando vontade de voltar. Com certeza. Eita, coisa boa. Então vamos lá. Ela esteve no Egito por 6 meses fazendo atendimento. Muitas micropigmentadoras desejam conseguir esse processo. E para você, qual foi o maior desafio dentro desses 6 meses que você passou lá? Comunicação. Porque lá só tem as duas línguas, né? A do país, né? Que é o árabe, e inglês, que não são todos que falam inglês. Eu saí daqui simplesmente falando nada. E lá eu tive que me virar para poder aprender. À noite a gente estudava um pouco quando chegava do trabalho, fazia um curso para poder aprender a se comunicar, pelo menos o básico, né? Então, a minha maior dificuldade no começo foi a comunicação. E me diz uma coisa, dentro desse seu processo de comunicação, dava para entender direitinho o que as clientes estavam falando lá em árabe? Ou tinha hora que você perdia assim, diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso é uma loucura. Tinha um dia que eu disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Mas com o tempo, a gente no constante dia a dia, você vai aprendendo. Então, assim, é muito ruim de se pronunciar, porque é uma língua muito difícil. Mas assim, eu consigo entender bastante. Entende? Entendeu? Eu entendo mais do que pronuncio. O árabe, né? O inglês, eu tive que aprender A na marra, na força. força. Ou aprende. Não tinha como não aprender. E aí, mas eu também não sou fluentemente, né? Eu aprendi o básico para me comunicar. Certo.
Muito bem. Olha só, então todo o seu processo veio primeiro do estudo, você se fez ser notada para que as pessoas descobrissem um pouco do seu trabalho. Há diferenças, por exemplo, nas técnicas utilizadas por nós aqui com as técnicas que eles utilizam lá? Muito, muito diferente. O design delas são completamente diferentes, né? América. Lá eles são um povo que constantemente está fazendo. Elas lá são certinho, um mês está lá retoque. Um mês. Passou 3 meses, estão lá retocando novamente. Se aparecer uma falhinha, se qualquer coisa, É bom que dá para ganhar dinheiro, né? dá para ganhar dinheiro. Lá é micropigmentação, ganha dinheiro. E falando em dinheiro, Nájila, financeiramente, essa viagem, ficar longe da família, longe dos filhos, compensa financeiramente ou ainda é um desafio, é uma sementinha que você está plantando lá? Assim, depende da sua condição financeira, né? Do que você busca. Para mim, foi muito bom. Financeiro, foi muito bom, compensou para mim, né? E querendo, eu também estou plantando essa sementinha para algo melhor futuramente. Mas logo de primeira, o financeiro também foi muito bom para mim. Que bacana. Eu conheço algumas pessoas, Nájila, por exemplo, que já tentaram carreira internacional e que acabaram se frustrando no meio do caminho. É real essa frustração? Qual é o momento que você acha que a pessoa realmente se frustra? É um choque de realidade, de cultura, como você já falou, mas o que é que mais pesa nesse momento para que um profissional ele não continue com uma carreira internacional? Na verdade, as frustrações começam quando você não pesquisa sobre nada. Você tem que estar preparada emocionalmente para poder deixar o seu país, para poder fazer essa carreira internacional, porque lá é tudo novo, é um choque de realidade, de cultura. E você não vai estar trabalhando para si, você vai estar trabalhando para pessoas, para outro público, outro gosto. Então você tem que estar preparado emocionalmente para Suportar. suportar tudo. E vamos aproveitar e colocar fogo nesse negócio. As clientes de lá são chatas, são piores do que as nossas ou a gente vive no céu? A gente vive no céu. Lá são insuportáveis, altamente exigentes. Elas, como a beleza delas é só no rosto, né, que é o que elas podem mostrar, algumas nem todas mostram, só nos olhos, elas são muito detalhistas. Então elas levam a mãe, a tia, a prima e ficam tudo em cima, olhando o erro, elas batem foto e ficam medindo. Meu Deus. Umas tomam lápis dermográfico da mão da gente e automaticamente elas desenham a sobrancelha delas e eu quero desse jeito. E lá, gente, não é o que a gente quer. Aqui tem essa diferença. Aqui a gente faz o nosso design e mostra para nossa cliente o que combina com o rosto dela. Lá não é assim. É Meu o que Deus. elas querem e o que elas gostam. Então, aquele Horrível. profissional, por exemplo, que gosta, porque a gente vê muito, por exemplo, no Instagram, profissionais que têm a primeira sobrancelha e a última são iguais, porque ele tem o mesmo design, já é a marca registrada dele, né, daquele profissional. Então, chegar lá, ele vai morrer de sofrer, de apanhar, não é Morrer isso? de sofrer. A primeira coisa você tem que botar na sua cabeça que lá você vai fazer o que elas querem. Meu Jesus. E outra coisa, qual a técnica mais procurada lá? Microblading, Sério? sério. Pois já imaginava assim, aquela coisa mais compactada mesmo, mais pintada, mais definitiva. Não, elas procuram muito a microblading. Só que, no entanto, no final, se torna De uma tanto tatuagem de fazer. tanto elas fazer, de tanto fazer, de tanto fazer. E, na verdade, um retoque a cada 3 meses, ele vai trazer uma ideia de toda pintada realmente, Isso, porque né? os fios vai expandir de tanto vai ficar super pigmentada, né? Tantos fios repassando. E sobre matéria-prima, você leva material daqui, lá você encontra com facilidade. Como que é esses recursos? É escasso de recursos ou não? Não, não é escasso, pelo contrário. Pigmentos lá são pigmentos importados, né? Marcas muito boas. Eles levam pigmentos dos Estados Unidos. Agora, o anestésico, eles amam os anestésicos brasileiros. Levam muitos anestésicos. Usados lá são os nossos anestésicos.
A gente sempre fala, tem alunos de Portugal, inclusive hoje eu estou aqui com uma aluna da Guiana Francesa, e tem um de Portugal, Itália, de vários lugares. E elas falam muito sobre os nossos anestésicos. Inclusive, o quanto é difícil entrar no país com esse tipo de material. Lá também vocês têm dificuldades para entrar com esse material ou é mais fácil? Não, nós não temos essa dificuldade de entrar lá com material nenhum. A gente leva pigmentos. Algumas pessoas gostam de trabalhar com os pigmentos brasileiros, então a artista tem a opção de trabalhar com seus pigmentos. Mas lá no meu caso, na empresa que eu trabalhava, a gente trabalhava com os pigmentos importados, né? A gente levava o nosso anestésico, mas não tem problema nenhum de passar. Tem Foi de restrição, boa. foi de boa. Olha só que legal. Outra coisa, você foi, na verdade, trabalhar por uma empresa, era um estúdio que você trabalhava, é isso? É um salão de Um beleza. salão de beleza. Aí esse salão ele contrata brasileiros ou você era a única brasileira no meio dessa Não, galera? eles lá só contratam brasileira para trabalhar na área da micropigmentação, porque os países árabes, não só como Egito, como Kuwait, como Dubai, como Arábia Saudita, eles amam o trabalho das brasileiras. Que bom. E esse trabalho a gente fala aqui de brasileiras, mas tem homens na micropigmentação trabalhando lá ou não? Não. Tem essa distinção ainda há o preconceito de do trabalho masculino nessa área da beleza? Sim, sim, lá é um país completamente preconceituoso, né? Por causa dos muçulmanos, e lá só trabalha mulheres. A área da beleza. Isso. Por quê, Alan? Porque lá os homens não pode falar com uma mulher casada, né? Lá, então, a clínica geralmente só entra mulheres, porque lá elas têm uma liberdade de tirar os hijab, se sentir à vontade entre a gente. Entendeu? Olha que bacana. Então vocês já chegaram lá dominando o espaço Sim. e daqui a pouco depilação, por exemplo, rola lá ou não? Rola manicure, cabeleira, Tudo brasileira. lashes, tudo brasileiro. Gente, olha só, é uma oportunidade então para Oportunidade. as brasileiras, não é isso? E outra coisa que eu quero perguntar, e como que ficou aqui essa galera que torce contra o teu sucesso, contra a qualquer pessoa de sucesso, na verdade? Como que ficou essa galera aqui se mordendo? Porque eu fiquei muito feliz quando te vi lá, na verdade, eu até fiz um convite para você, você estava fora já, né? Eu disse, nossa, que bom! O sucesso do outro, ele traz muita felicidade para o meu coração, porque isso é o que eu desejo para o outro. Que o outro alcance lugares até mais altos do que eu alcancei. E ver uma pessoa como você, que vem de crescimento, vem de começo mais simples e chegar onde está chegando, é vitorioso para mim também. E essa galera que não se anima, que não se alegra com a vitória do outro. Muita gente perseguindo, conta e tudo pra gente. Muita gente perseguindo, mas assim, eu não dou cartaz, eu não dou ouvido, por quê? Porque esse tipo de pessoas, a gente não pode dar ibope. É A gente verdade. não pode dar ibope. A gente tem que fazer o ditado da uma de egípcia. Não liga pra nada. E dentro desse processo aí, você passou 6 meses de atendimento. Então, assim, você me falou, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que ela chegou a atender 21 sobrancelhas em um dia, não é isso? Então você conseguiu aí uma agilidade. Eu estava até falando isso com minhas alunas, que eu, de tanto atender, eu peguei uma agilidade muito grande, que eu faço uma sobrancelha fio a fio em 20 minutos. E eu consigo atender essa média de 20 pessoas por dia também. E lá é necessário ter essa agilidade para poder faturar ou não? Na verdade, lá você tem o seu fixo, né? Você vai com sua proposta de trabalho já toda certinha, o quanto que você vai ganhar e tudo. Mas, assim, você tem uma quantidade de atendimento por dia, cada empresa, né? E aí, se você ultrapassar aquela quantidade de sobrancelhas, você ganha, assim, por cada sobrancelha que você fizer. Nossa, então é como se fosse um extra, é isso? Isso. Nossa, que bom, bacana mesmo. Nájila, e para quem está querendo entrar nessa área de carreira internacional, qual o conselho que você daria? Em primeiro lugar, você tem que saber realmente se é isso que você quer, se você está preparada para os desafios da vida, porque é um ditado, lá é onde a mãe chora, onde o filho chora e a mãe não vê.
Você vai estar longe de todo mundo. Você tem que realmente estar preparado emocionalmente, né, para viver outra cultura, outro tipo de atendimento, tudo isso. E estudar, gente. Ó, primeiramente você tem que estudar se a empresa que você foi contratada é uma empresa séria, se paga direitinho, se lhe trata bem, certo? E também você tem que estudar também se você aguenta aquilo, porque 6 meses é muito tempo. Você acaba tendo outra vida, né? Lá. Contrato de trabalho de Contrato. 6 meses, termina, você volta, é isso? Isso. Se você quiser prolongar, você fica. Se você quiser voltar, você volta. Entendeu? Aí tem varia, tem entre 6 meses, 11 meses, um ano. Isso vai de acordo, De acordo com a empresa. Isso. Até também o seu salário também. E como que fica a questão de visto? Precisa de um visto para trabalhar lá? Precisa de ter algum vínculo com uma empresa que está te levando? Como que funciona? Pronto. Eu vou falar em relacionado a mim, porque como existem várias empresas, né? E Sim. cada uma funciona um pouco diferente. No meu caso, eu entrei como turista. E aí eu entrei com visto de 30 dias. Trabalhei. E quando eu terminei o meu contrato, eu estava com 5 meses de visto atrasado. Não teve nenhum problema. Eu comprei minha passagem, voltei. Na hora lá eu paguei a multa do visto, que não é muito pouco que a gente paga em pounds, né? Como a moeda lá é bem desvalorizada, não se torna tão caro, né? E aí a empresa paga, né? E aí fica tudo de boa, tudo não tem problema nenhum. Porque, na verdade, lá não precisa de visto, como os Estados Unidos, para entrar, entende? Entendi. E olha que bacana, viu, gente? Para quem está chegando aí, nosso papo já é com Nájila Santos. Ela está contando sobre a carreira internacional. Ela passou 6 meses no Egito. Ela é uma micropigmentadora fantástica, sempre trazendo novidades. E outra coisa que eu queria saber, Nájila, por exemplo, lábios. Tem muita saída para micropigmentação labial? Ou é o boom mesmo do momento lá é sobrancelha? Não. Lá sai, sim, muita microlabial. Outra coisa também que sai muito lá, todo tipo de micropigmentação, tanto olhos delineados, shadow mix, microblade, neutralização, microlabial, né, color. E esse é o foco. É isso lá que a gente trabalha. Tudo sai um pouco. Tudo sai um pouco. Diário você faz cada um. Tudo. Bacana. Pode falar. E outra coisa lá que tem, que aqui é o sinal. Meu Deus, lá elas amam aquelas pintinhas. Sério? Eu tenho uma cliente aqui, até a Deca, um beijo grande pra você. É uma pessoa muito querida do meu coração. E é uma briga, porque sempre que ela vem, ela quer fazer boca, sobrancelha, olho e fazer o sinalzinho. Eu digo, gente, eu não aguento essa Deca, não. Mas lá também tem procura pra isso? Pode entrar, ela é egípcia. Oi? Ela é uma egípcia. Pois é verdade. Tem sim, muita procura para isso. Legal. Nájila, me diz uma coisa. Como que funciona esse processo lá de atendimento? O atendimento ele é mais humanizado, como a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem essa coisa de cultural de tratar bem o cliente, de estar próximo ao cliente. Lá é da mesma forma ou é mais distanciado? A cliente ela se mantém mais no lugar dela e não quer tanta amizade com o profissional? Não, lá é completamente diferente, né? A empresa que eu trabalho, elas são 6 clínicas, elas têm 6 clínicas, certo? Tanto na capital como fora da capital do Egito. E lá eles têm um call center de agendamento. Então, realmente, lá é por agendamento. Tem um call center de agendamento de cliente e a gente não tem contato com as clientes. Nosso contato é na hora do procedimento. Ela, na verdade, nem conhece o profissional. Ela vai, é um tiro às cegas, é isso? Sim. Elas vão porque elas sabem que são brasileiras. Né? Elas, em fazer a microblade dela com a brasileira, foi uma brasileira para elas. Já é um grande negócio. Isso. E como que funciona, por exemplo, a moradia? Vocês vão daqui, a empresa leva vocês, a empresa se responsabiliza por essa moradia, ou vocês ficam todas em um mesmo lugar, ou cada um fica em um lugar diferente? Eu até vi outras meninas aqui
uma ou duas meninas que também estavam lá no Egito. Eu acho que era no Egito, trabalhando também. E aí eu fiquei curioso, como que funciona essa moradia de vocês lá? Pronto. A gente morava em apartamento. Por tudo por conta da empresa. Apartamento, água, luz, internet, até o deslocamento de você ir para a clínica, eles pagam Uber ida e volta, se você também, eles têm uma pessoa que vai com você, leva tudo, tudo direitinho. Um apartamento bem confortável, você tem seu quarto, completo, tudo. Pelo menos onde eu estava, eu não tenho o que reclamar. Muitas tiveram frustração, mas eu, só felicidade, graças a Deus. Então, tudo vai depender aí da escolha, na verdade, do empresa que você vai trabalhar. Sim. Deu medo de chegar lá, por exemplo, e ser uma furada? Na verdade, eu não tive, porque antes de eu ir, eu estudei tudo. Como eu digo, você tem que estudar antes de ir. Então, para mim chegar até lá, eu fiz toda a análise, eu estudei, eu procurei, né? E para mim ir despreocupada. Bacana. E, Nájila, outra coisa que eu gostaria que você falasse para quem está chegando agora, né? O que você aprendeu nesse processo? Que a gente sabe que a gente vai com experiência, os europeus, a galera de fora, elas gostam muito do trabalho dos brasileiros. A gente sabe que os brasileiros dominam a área da beleza de certa forma. Então, quando você vai para um lugar desse, você vai ter também outras experiências, você vai aprender novas coisas. O que foi que você aprendeu e você disse, nossa, valeu a pena por ter aprendido isso? A minha agilidade, a habilidade de fazer o procedimento. Aquilo ali me ajudou muito. Porque antes de eu ir, gente, eu passava quase 2 horas para fazer uma micro. Quase 2 horas. Então, assim, o que eu consegui foi a minha agilidade, a minha habilidade de realizar o procedimento e conhecer riqueza de detalhe da pele, né? Porque de tanto você fazer, a perfeição, Os fios os vão melhorando, fios, a tudo, técnica. tudo. Para mim, isso aí foi impecável. É um crescimento para a vida da pessoa. Crescimento, tanto profissional, né, como pessoal. Eu voltei completamente diferente. Nesse momento a gente passa a valorizar, por exemplo, coisas simples do Sim. dia a dia, né? A própria comida é diferente. Então, bateu muita saudade do nosso baião de dois, por exemplo. Oxe, gente, eu engordei 10 quilos lá durante 6 meses, porque eu não gosto das comidas de lá, porque são super pigmentadas e apimentadas. Pigmentadas? Pigmentadas, Isso não. muitos Isso. temperos e muita pimenta. E assim, eu não gosto. Eu não gosto muito da culinária deles. Então, o que era que eu comia? Que eu engordei 10 quilos. Gente, todo dia eu comia Burger King, McDonald's e Habib. Meu pai do céu. Então, gastronomicamente falando, não foi um negócio muito bacana para você nesse Para sentido. mim, não. Para mim, a alimentação não foi muito boa. E a comida assim de lá que você disse, eu gostei, isso aqui é legal. Teve alguma ou não? Sim, o koshari. Koshari é uma comida, um prato deles, né, tradicional dele. Foi a que eu mais gostei. Assim, foi o que eu realmente consigo comer, né? Quando chegou aqui no Ceará, por exemplo, a primeira coisa que a Nájila Santos quis comer, agora eu vou me esbaldar, que é a minha vez, minha chance. Um prato de feijoada. Sério, depois Foi a eu vou. primeira coisa que eu quis. Foi comer uma feijoada, porque lá não tem feijão, gente. Os feijão de lá são enlatados, né? Lá não tem feijão, não tem cuscuz, lá não se come bacon, porque lá não se pode comer porco, porque é haram. Haram é português, é pecado. Eles não comem porco. Legal. E outra coisa, Nájila, e as roupas? Você usava as roupas ou não? Como que era? Você tinha essa curiosidade de se vestir como elas também? Assim, as roupas, elas se vestem muito lindas. Elas se vestem muito bem, entende? Elas procuram estar muito bem arrumadas, porque lá tem uma diferença das mulheres árabes para as brasileiras.
Lá elas se arrumam pro marido. E aqui as mulheres se arrumam para As outra. outras. É Entendeu? verdade. Então lá elas não podem usar blusa de manga, calça. Lá elas só usam mangas e bem fechadas. Pode ter decote, né? E umas não usa hijabs, mas outras sim. Por que que tem umas que não usam hijab? Porque lá tem duas religiões, né? Que é o islâmico, que é os muçulmanos, e o católico. Católico, alguns usam hijabs e outros não. E aí vai por família, entende? De cultura assim, família, vai por família. A opção de usar hijab ou não. Mas para eles é haram usar hijab, porque está mostrando a beleza da mulher. E só quem pode ver a beleza da mulher é o marido. Já que a gente está tocando nesse assunto, e me diz uma coisa, e os homens de lá são enxeridos como os cearenses ou não? Sim, Sério? sim, meus amigos, lá não pode ver uma brasileira, né? Porque, sabe, as brasileiras, elas chamam muito a atenção, não só lá, como em todo o Brasil, ou em todo canto do Todo mundo. mundo? Então, quando eles veem uma brasileira, eles querem bater foto. Eu já cheguei a chamar segurança para tirar uma tropa de homem que estava lá atrás da gente para pedir foto, para filmar, e aquilo ali acaba constrangendo a gente. Então, eu já cheguei a pedir auxílio aos policiais para fazer a remoção deles perto de mim. Pede muito para bater foto, segue a gente. É um perigo. Isso. Mas assim, com todo respeito, né? Graças a Quero Deus. logo casar, trocar por camelo. Lá já ofereceram 10 mil camelos, eu quero oferecer 10 mil camelos, enfim, é assim. Mas assim, Nájila, pode se, mas eu posso usar qualquer roupa? Pode, você fique à vontade para usar o que você quiser. Só que, gente, se você sai do seu país para ir para outra cultura, você tem que respeitar a cultura deles. Então, para eles não é normal ver uma mulher de blusa de alça, fora uma mulher de um short. Não é normal. Então, se você se vestir assim, automaticamente você vai estar chamando a atenção deles, eles vão estar gritando, vão estar chamando a sua atenção. Então, se você quer passar despercebida, quer ter o respeito deles, você procura a se vestir respeitosa. Respeitosamente, igual as meninas de lá. Isso. E essas meninas que trabalham com vocês lá, todas são brasileiras ou tem algumas que são do próprio Egito? Não, todas brasileiras. De vários lugares do De Brasil? vários lugares do Brasil. Nossa, que bacana. Olha só, galera, nosso papo de hoje foi com Nájila Santos, contando tudo aí sobre carreira internacional. Quem quiser assistir esse bate-papo completo, já acessa o YouTube, o Alas Mendes Academy. E aproveita, gente, já segue, dá essa força que a gente precisa aumentar aí o nosso canal e trazer mais notícias boas como essa. Minha amiga, eu quero te agradecer já pelo espaço que você nos deu para falar um pouquinho aqui sobre o seu trabalho, tá bom? Eu espero que cada vez mais você possa crescer, porque realmente você merece. Nosso podcast está chegando ao fim. Se você já quiser agradecer aí as meninas, fiquem à vontade. E quando voltar ao Brasil, volte aqui também para poder falar aí sobre as novidades do Egito. Eu que agradeço, Carlos, pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha experiência, né? E também alertar um pouco sobre essas meninas que têm um desejo tanto de ir, tanto o desejo fala tanto que às vezes elas não procuram se preparar para ir, né? Elas só dizem, eu quero e vai chegar lá, não é nada do que elas imaginam, né? Então, assim, eu gosto de sempre falar, quando me pede auxílio, sempre deixar isso bem claro. E outra, gente, eu fiz um curso com Alas, né, sobre despigmentação, e isso lá me ajudou muito, sim, muito, Alas. Por quê? Porque como lá a gente tem essa supercarga de pigmentos, então isso me ajudou a aconselhar algumas delas a fazer a remoção química, Sim. fazer a remoção laser, fazer a remoção no jato de plasma, para poder dar um alívio, né? Para poder tirar um pouco daquela carga pigmentária, para a gente botar um pouco mais de naturalidade na microblade. Uma coisa boa, então olha aí, ó, que bom que a gente ajudou de alguma forma. Ajuda sim. Então, gente, estamos ficando por aqui. Muito, muito obrigado a vocês que ficaram nos assistindo. E Nájila, mais uma vez, muito obrigado e um beijo grande.